Que a presença do Espírito Santo te conduza aí nesse tempo, para que Ele, através de você, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fica à vontade. Amém, igreja. Graça e paz, Deus te abençoe. Que a liberdade no Espírito continue e que a palavra de Deus viva possa realmente habitar no seu coração, possa gerar transformação, vida e vida abundante em nome de Jesus. Queridos, quero agradecer ao pastor Marcelo e ao pastor Paulo pelo convite, aos pastores. É para mim um privilégio, uma honra estar aqui ocupando esse púlpito, porque essa igreja local, a El Shaddai aqui de Araguari, é uma referência na minha vida. Esses pastores, esses líderes, são verdadeiramente homens que eu respeito e que são para mim referência de servos de Deus. São homens que têm no coração a palavra de Deus. E não só uma palavra escrita, não só uma palavra à letra, mas uma palavra viva. Uma palavra que transmite viva. Então é para mim aqui um encargo com muito temor de ocupar esse púlpito e de estar aqui ministrando na sua vida. Toda honra seja dada ao Senhor por esta oportunidade. O tema continua, habite em vós, habite em nós, habite em cada um, ricamente, de forma abundante, a palavra de Deus. Só assim essa palavra habitando aqui no nosso coração, a palavra realmente encarnada, o verbo vivo de Deus, como foi ministrado, pode gerar a transformação nas nossas vidas, na nossa casa. Nós como homens, assumindo e chamando para nós a responsabilidade e a autoridade que Deus nos deu como líderes na nossa casa, nessa sociedade, na igreja. É muito sério aquilo que o pastor Juliano falou, e é comum a todas as igrejas. Se é um culto de mulheres, nós teríamos o dobro de pessoas, tranquilamente. Isso acontece em todas as igrejas. Então há uma carência de homens de verdade, de homens convertidos, de homens que lideram as suas casas. Por que eu digo isso? Por causa desse índice. As mulheres ocupam muito mais, são mais participativas, oram mais do que os homens. Então hoje, nesses dias que nós vivemos, nós estamos atravessando uma carência de homens, não só na sua masculinidade, não só biologicamente falando, homens que se declaram homens mesmo, machos, mas também no sentido de sermos homens que lideram, que chamam a responsabilidade daquilo que Deus tem para nós, de termos hombridade, de homens que refletem verdadeiramente o caráter de Cristo, que são a expressão de Cristo, da palavra, a expressão viva da palavra de Deus. Sabe, irmãos, sempre que há no meu coração uma ministração, é um tempo de busca, de intercessão e de buscar. Eu não sei se eu já trouxe para você o testemunho da minha casa. Se você já ouviu, se ouviu, me perdoe, mas eu vou te contar de novo. Minha conversão já ocorreu, meus filhos já eram nascidos. Fruto de oração do pastor Carlos, pastor Zezinho, da pastora Eliane, a Miriam, minha esposa, que é irmã do pastor Carlos, e o Zezinho é meu cunhado, irmã da pastora Eliane. A nossa casa foi nós fomos os últimos a nos converter,
a aceitar Jesus? Porque para mim, ser homem era ser macho, no sentido biológico, viril, não roubar, não matar. Então eu estava bem, esse conceito estava bem definido na minha cabeça e na minha casa, cuidando da minha casa, cuidando da minha família, mas a graça do Senhor me alcançou e trouxe para minha casa alguns conceitos, uma transformação. A palavra viva entrou em mim e gerou na minha vida e na minha casa transformações, mudanças. Mudança no estilo de vida, mudança de princípios, sabe? E isso, queridos, eu quero compartilhar hoje com você. Que essa palavra viva possa realmente, como já foi falado e já foi ministrado aqui pelo pastor Carlos, pelo pastor Juliano, possa fazer de nós referencial em dias que nós precisamos de homens de verdade, de homens que são referencial na nossa sociedade, de homens que lideram com sabedoria, com unção, dirigidos por essa palavra no seu coração, a sua casa e a sua vida. Isso que nós precisamos no Brasil e nesse mundo. Nós estamos vendo, queridos, essa palavra homem sendo totalmente deturbada. Você está vendo o papel do homem, a liderança do homem dentro da família sendo tirado, mais do que a um levante de Satanás contra a célula mais importante da nossa sociedade, que é a família, que foi criada, queridos, antes da igreja de Cristo. Foi lá no início, lá no Éden, que Deus faz a família, na união, quando Ele cria Eva, quando Ele celebra o casamento ali, o primeiro casamento de Adão e Eva, e traz, queridos, isso para nós. E nós estamos vendo nesses dias, e dentro dessa família, nós homens, eu e você, somos chamados a ser cabeça. A palavra é clara. Assim como Cristo é a cabeça da igreja, assim como nós somos chamados a ser cabeça nas nossas casas e nas nossas famílias. E isso que eu quero assim trazer para você, e é uma preocupação muito grande para mim, quando meus filhos foram casar. Não sei se eu já te contei, se foi repetitivo, você me perdoa, por favor. Eu procurei uma direção, e a direção que me veio para passar a eles, os dois filhos casaram novos, porque realmente eles entenderam que não poderiam continuar no mundo sem realmente ter a pessoa, uma esposa, para não pecar. Meu filho chegou: pai, eu vou me casar, porque senão eu vou pecar. Meu filho, vou me casar porque senão eu vou pecar. Está difícil, está muito difícil. Eu falei: filho, mas você estava com um projeto de formar, mas ainda falta alguns anos. E então, naquele momento, eu o abençoei. A palavra que Deus trouxe ao meu coração está, o pastor Juliano citou, na palavra de Davi a Salomão. 1 Reis, capítulo 2, Davi no final da sua vida, no último conselho que ele poderia dar para o seu filho. Queridos, as últimas palavras de um homem são muito importantes. É aquilo que é a essência da existência daquele homem. Se você atentar para as últimas palavras de Jesus, você vai ver que elas fazem toda a diferença na nossa vida. E Davi, então, ali no leito já de morte, ele chama Salomão e ele traz então essa palavra a Salomão: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Queridos, para ser homem, no padrão de Deus, nós precisamos ser corajosos. O maior homem que já existiu na face da terra é o homem mais corajoso que já existiu na face da terra. O maior homem e o exemplo de homem que nós temos, de hombridade, é Jesus. E ele foi à cruz.
e morreu no meu e no seu lugar. Quantos de nós teríamos essa coragem? De entregar, de pagar o preço, de nos entregarmos em morte de cruz, por pessoas como eu e como você. Eu não sei quanto a você, mas quando eu olho para a minha história, quando eu vejo quem eu fui, e vejo hoje o privilégio de estar aqui compartilhando essa palavra com você, queridos, é algo que me constrange. É algo que me constrange, porque eu não sou merecedor. Sabe, queridos, porque realmente eu fui e ainda continuo sendo até hoje. Eu preciso de muito domínio da minha carne, um pecador. Graças a Deus não vivo na prática do pecado, mas de vez em quando o pecado e eu nos encontramos no momento de ira, no momento de uma palavra que não deveria ter saído da minha boca, no momento realmente de atitudes que, com a minha caminhada com Cristo, eu tenho alcançado a graça de trazer o domínio. Igual o pastor falou, eu me lembro há muitos anos atrás, quando eu saí do culto, no domingo à noite, saí do culto, indo para casa, ali passando na Avenida Monsenhor Eduardo, eu morava ali naquela época no bairro Brasil, e uma caminhonete, num movimento de muita gente, numa porta de um barzinho, uma caminhonete tampa a rua, para a rua, e eu fico ali, eu tinha 5 minutos que eu tinha acabado de sair da igreja, indo para casa, com a minha esposa do lado, com meus filhos atrás, e eu fiquei inquieto, desesperado, e buzinei, e nada. E assim que ele saiu, eu joguei a caminhonete em cima. Minha esposa ficou constrangida. Um testemunho para você. Eu cheguei em casa, falei, isso não é a atitude de um homem de Deus. Daquele dia para frente, querido, eu consegui vencer essa situação de trânsito. Sabe, então a nossa caminhada é uma caminhada de transformação. E eu espero hoje, aqui, que hoje você receba, e já recebeu, muitas palavras e muita direção que venha mudar a sua atitude como homem. Que você venha assumir realmente um papel de liderança, não só na sua casa e na sua família, independente da sua idade, se for filho como filho, se for marido como marido, mas na nossa sociedade. É isso que Deus nos chama. É isso que é ser homem de verdade. É isso que é ter hombridade. Sabe, meus irmãos, é isso que eu entendo. Hoje, queridos, quando nós olhamos para a nossa sociedade, para as cadeias, nós olhamos, enfim, para os lugares de recuperação de droga, drogados na rua, pessoas que estão ocupando as ruas, quem é que nós vemos o número de pessoas maiores que nós vamos encontrar? Homens. Homens. E por que isso? Porque não resolveram, porque não foram liderados, porque não tiveram alguém que realmente os conduzisse, ou a dureza do coração do homem. Por causa das feridas, eu fico pensando aqui no testemunho do pastor Juliano, quando ele falou da questão de se sentir, a palavra que eu quero é acepção entre os filhos. Preterido, obrigado pastor. Preterido. Queridos, quantos filhos, quantos homens que não resolvem essa situação, quantos homens acham, e isso traz um impedimento de que realmente desenvolvam neles esse caráter de líder, de liderar. Graças a Deus que o pastor, nosso pastor aqui hoje, alcançou a graça e mudou. Isso é muito interessante. Eu, como pai de 2 filhos, enfrento essa situação na minha casa. De um se sentir preterido com o outro. E eu oro, e esses dias eu tive que chamar o pastor Carlos na minha casa para me socorrer, para ele me ajudar.
Queridos, a nossa caminhada é uma caminhada que realmente nós precisamos crescer. Eu falei, pastor, eu preciso do seu socorro. E ele me chamou uma atenção a respeito de uma situação. E eu entendo aquilo que o pastor falou. Parece que não tem como você tratar os filhos iguais. Há uma necessidade maior. Um exige mais de você, o outro exige menos. Procure entender isso. Ouça o testemunho do nosso pastor Juliano hoje e mude a sua história, que ele tenha essa oportunidade para que você possa realmente ser livre para exercer a liderança e o chamado depois como pai, e você vai entender o que eu estou te falando. Sabe, meu irmão, quando Davi fala aqui para Salomão, para ele ser homem, ele traz logo em seguida o princípio, ele traz a palavra. Ele diz: guarda os preceitos do Senhor, tenha a palavra de Deus no seu coração, na sua vida, guardada aqui dentro. Guarda, para andares nos caminhos do Senhor, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quando fizeres e por onde quer que andares. A prosperidade nossa, da nossa liderança, a prosperidade como líderes da igreja, a prosperidade da nossa nação, a nossa prosperidade, a sua prosperidade nos seus projetos financeiros e pessoais, passam por isso, por ser homem de caráter, que se espelha no caráter de Cristo, que seja um homem de uma só palavra, sim, sim, não, não, que honra a sua palavra, que cumpre com as suas obrigações na sociedade, que paga os seus impostos. Isso é muito importante, que cuida da sua família. Isso traz prosperidade. O maior engano que eu vejo na nossa sociedade como homens é que os homens, grande parte dos homens, estão sendo criados num padrão humano, instruídos não pela palavra, mas por uma direção satânica, para levar vantagem em tudo, para negligenciar princípios de honra. Nós precisamos estar atento a isso, para que a nossa nação prospere. Não adianta, querido, nós olharmos para políticos, não adianta nós olharmos para quem está lá hoje fazendo as leis, se não começar em nós a transformação. Se nós não formos padrão de homens com hombridade. Esses dias aconteceu algo comigo, eu acho que eu comentei com o Carlinhos. Eu fui almoçar lá no restaurante napolitano, não aqui em Araguari, lá em Uberlândia. E sempre que eu vou com a família, e lá nós somos 5, 6, 7 netos, meus netos, e no sábado eu gosto de uma vez por semana juntar com os netos e com os filhos. Então é muito ticketzinho naquele robô, e vira e mexe, e eu peguei o meu ticket, saiu e eu coloquei no bolso. E passei, e foi eu que paguei a conta. E fui lá e paguei a conta e tal. E quando eu cheguei em casa, eu levo a mão no bolso, olha o que está no bolso. O ticket. O ticketzinho. Eu pensei, eu não vou voltar lá no Rodrigo para pagar esse ticket, não. O dia que eu voltar lá de novo, eu pago o ticket. E aí, queridos, só que eu viajei, e passei, eu acho que umas 2 ou 3 semanas, eu tive Covid, fiquei 15 dias lá, quieto lá na minha casa, e depois viajei mais uma semana, 3 semanas, e voltei lá.
Cheguei, servi, jantei, peguei agora com cuidado, contei os tickets, tudo, fui no caixa, levei e falei: Rodrigo, deixa eu te falar, está aqui, eu quero te confessar algo aqui, querido. Olha, a última vez que eu vim aqui, ficou no meu bolso o ticket. Ele falou: eu sabia. Eu falei assim: você sabia? Como? Ele tem um controle, e eu não sabia. Queridos, você imagina se eu não falo com ele, ou se eu não acho o negócio no meu bolso. Eu falei: Deus, graças a Deus o Senhor é fiel, até nos pequenos detalhes. Deus é fiel e Ele cuida quando você quer, sabe, quando você tem cuidado com o caráter, quando você realmente quer ser exemplo, Deus até nisso Ele tem cuidado. Ele falou: não, é porque faltou o ticket aqui, porque quando você aperta o robô, emite o ticket, aparece no caixa o número, faltou, e tem a hora, o segundo e os minutos. Eu fui lá, era você. Era você. Sabe, meu irmão? Então, esses pequenos detalhes fazem a diferença, no sentido de sermos homens de verdade, e de sermos líderes chamados a mudar, a transformar a nossa sociedade. A igreja é o maior instrumento de transformação para a nossa cidade e para a nossa nação. Não existe outro lugar que pode, não existe esperança em outro lugar. Deixa eu te falar, queridos, é importante a política, é importante você se posicionar corretamente, saber em que partido você está votando, principalmente olhar o que aquele partido defende, quais os princípios daquele partido defende, para que você pelo menos possa colocar alguém lá que está defendendo os princípios que você crê. Mas deixa eu te falar, político não vai resolver situação de caráter, de transformação da nossa sociedade. Nenhum presidente, nenhum senador, ninguém desses homens vai transformar a nossa sociedade. O único instrumento possível de mudança da nossa sociedade, de transformação de caráter, de prosperidade, de realmente fazer com que a nossa nação cresça em todos os sentidos, é a igreja. Não há outro lugar para você estar, não há outro lugar para você criar os seus filhos, não há outro lugar para ser instruído, a não ser pela palavra que habite em você ricamente, que essa palavra vem pela comunhão da igreja, pelo relacionamento da igreja, por você ter pastores e líderes como vocês têm. Eu me incluo com você, porque eu estou debaixo desses pastores, nós somos uma igreja privilegiada. Nós somos uma igreja privilegiada, meu irmão. Então, o que Davi está falando, se você quiser prosperar, essa palavra de Deus, ela precisa estar no seu coração. E você precisa ser homem. E para ser homem, essa palavra tem que nortear a sua vida. Então, não faça nada. Não ande, não tome decisão na sua casa. Não seja omisso nas decisões, não deixe a responsabilidade para a esposa, não deixe a responsabilidade para o seu filho, vai onde você quiser. Não, queridos, assuma a liderança da sua casa, da sua vida, da sua família. É na família que começa a transformação, é na liderança dos seus filhos, é ensinando os seus filhos a ser homens verdadeiros, é ensinando as suas filhas a serem realmente mulheres com hombridade, se podemos falar, não no sentido másculo da palavra, mas no sentido de honrar os princípios daquilo que elas são chamadas a fazer. Nós criamos, eu sempre falo isso, hoje, pastor Juliano citou, hoje nós criamos os nossos filhos para terem sucesso como empresários, para ganhar dinheiro, mas não ensinamos as nossas filhas para realmente se formarem, e hoje elas estão formando, porque é mais fácil, elas têm mais liberdade de ficar em casa. Eu enfrentei isso na minha vida. Quando chegou uma idade, eu fui impulsionado pela sociedade a sair para trabalhar, muito prematuramente, abandonei os estudos, e as filhas ficam mais em casa. Então hoje nós estamos vendo essa mudança na sociedade, essa transformação na sociedade, onde nós, homens, somos chamados a ser mantenedores, onde nós somos chamados a ser realmente aquele que
é o provedor da casa. Estamos, por causa dessa dificuldade do ensino, de uma falta de liderança, vendo homens descansando naquilo que é e entregando esse papel para as mulheres. Nada contra a mulher trabalhar, nada contra a mulher ganhar mais do que você. Minha esposa já ganhou mais do que eu, muito tempo. Quando nós nos casamos, logo após ela foi ser funcionária da Caixa Econômica Federal, eu era administrador de fazendas, e ela ganhava muito mais. Mas isso nunca me tirou, principalmente depois da minha conversão, a palavra de liderança dentro da minha casa. Até que ela me apoiou. Eu tinha um sonho de ser empresário, ela sabia do meu sonho, e ela falou assim, não, vai. Ela me apoiou, que é função da mulher, e graças a Deus essa mulher é minha companheira. Ela chegou e falou, vai que eu fico na retaguarda aqui, até porque eu sei que você vai vencer. Queridos, quando a mulher fala isso para você, não tem como, você rompe mesmo. Então esses são princípios que nós temos que ensinar para as nossas filhas. Honra seu marido, sabe? Seja uma apoiadora, seja alguém que esteja na missão com seu marido. Isso parte de onde? Do ensino. E quem é responsável por essa liderança? Nós, eu e você. Por isso Salomão fala que quer prosperar, seja homem, seja valente. Esforça-te. Esforça-te. Não é fácil, meu irmão. Não é macarrãozinho não, chupetinha não. É realmente algo para homem. E homem de verdade. Sabe? Então, tenha hombridade. Quando nós olhamos aqui a essência disso, dessa mensagem, que ele queria fazer com que Salomão fosse verdadeiramente um líder que conduzisse Israel com honra, com sabedoria, que fizessem Israel prosperar, que realmente governasse de forma igualitária a nação de Israel. E isso é algo que nós somos chamados a fazer na nossa casa, é algo que nós somos chamados a liderar. Você só vai fazer isso, essa palavra só vai se cumprir na sua vida. O próprio texto de Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, onde nós tiramos, os irmãos tirou o tema para essa noite, diz para nós que nós precisamos procurar as coisas do alto, dos céus. Nós precisamos converter, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Você precisa parar de priorizar as coisas terrenas. Você precisa ter no coração a prioridade de buscar direção dos céus através da palavra. Então, sem conversão genuína, verdadeira, não tem como ser homem de verdade. O padrão vai ser mundano. Não vai ter hombridade. As coisas terrenas, continua o texto aí de Colossenses 3, capítulo 3. As coisas terrenas, a natureza terrena, isso tem que morrer. É por isso que quando eu me converto, quando você se converteu, você é nova criatura. As coisas velhas, a mentalidade antiga, os princípios que te norteavam, aquilo que você recebeu como herança, muitas vezes de uma educação por falta de conhecimentos do pai, precisa mudar. Agora a sua educação, o seu princípio é a palavra de Deus. Então esses desejos de ganância, de busca, de idolatria ao dinheiro, de querer ser apaixonado por desejos da carne, por ter, por possuir, precisa morrer. Precisa morrer. E isso morrendo, aí as coisas que são importantes,
aquilo que é a essência do caráter verdadeiro de um líder, segundo o padrão de Cristo, Deus vai colocar. E aí vai acrescentar, vai acrescentando na sua vida. Eu sou muito grato ao Senhor. Sabe por quê? Porque eu fui e Deus me abençoou. Mas em cada detalhe, no cuidado com os meus negócios que eu faço, de honrar e de cumprir os contratos que eu assino, de buscar uma direção de Deus e não assinar aquilo que eu não tenha paz, que não seja verdadeiro, não venha instruir de Deus. Cada detalhe da minha vida, eu vejo a mão de Deus trazendo prosperidade, nada tem faltado. Eu fico assim, Deus, perdoe falar de mim mesmo, mas eu fico constrangido até com a bondade de Deus e com a misericórdia de Deus na área financeira da minha vida, muito além do que aquilo que eu preciso, muito além, sabe? Isso é muito importante para mim e para você, sabe? Isso é muito importante. Eu quero trazer para encerrar, de forma, tem mais 5 minutos aí, pastor? Tem? Já foi o tempo. Alguns princípios no relacionamento da sua casa, porque o nosso casamento é onde nós vivemos, é a nossa célula principal. O nosso casamento é a missão onde nós vamos ensinar os nossos filhos, e os nossos filhos é aquele que vai levar o nosso legado. Os nossos filhos é que vão levar aquilo que está no nosso coração para frente. Então, deixa eu te falar uma coisa, queridos. Quando Deus te deu a sua esposa, ou se você não é ainda casado, é solteiro, eu creio que há um sonho, se você não sonha aí com casamento, em se casar, se você não está orando, talvez você está orando, então dedique, chega no pastor Carlos e fala, pastor, olha aqui, ó, minha vida é agora para a igreja. Peraí, pode ser, eu vou me dedicar aqui, mas queridos, deixa eu te falar, eu sou um pouquinho diferente do apóstolo Paulo, me perdoa, digo eu também, tá? Não a palavra, case-se, porque é muito bom. E quando você casa, a promessa é de governo, de multiplicar, de abundância. Quando eu era solteiro, eu ganhava meu salário, não tinha nada. Eu recebia hoje, na outra semana já, eu não sei onde eu colocava o dinheiro. Quando eu me casei, foi que eu comecei então a ter a prosperidade. E dentro do casamento, nesse casamento, é que nós vamos exercer a autoridade que Deus nos dá, de governo, de liderar, de multiplicação, de administrar, de sermos mordomos. Porque liderar com hombridade, meu irmão, é ser servo, é servir a sua esposa como Cristo nos serve. Olha aqui que Paulo fala, é você cuidar dela e não deixar ela dar nenhuma ruguinha, é você olhar para ela e ela está feliz, sorrindo. Você tem conseguido? Você tem investido? Então, isso é liderar, é ser servo de maneira excelente, é você então receber a unção da multiplicação. Mas ninguém deve se casar se antes não tiver condição de suprir, de ser o provedor da sua casa, provedor, de trazer o sustento para a sua casa. Jovem, não se case antes de você ter como sustentar a sua casa. Isso que eu quis falar com meu filho. Meu filho, então você quer casar? Agora você vai sair da casa do papai e agora você vai ter a sua casa. Sua casa. Agora você vai ficar preocupado se a luz está ligada ou não. E eu aprendi, não adianta você brigar com seu filho.
Ele não vai apagar, porque ele não paga. É você que paga. Não adianta. Mas o dia que ele casar, ele não vai deixar uma luz acesa. Quando eu chegava na casa do meu filho, o primeiro casou o Rafael, você tinha que entrar tateando nas paredes, porque a coisa não era fácil. Ele casou, ele não tinha formado, ele ainda estudava, e o emprego era limitado, o salário era limitado. Sabe, meu irmão, então você precisa mesmo fazer um planejamento e ser provedor. Por isso Provérbios 24, 27 fala: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, are a sua terra, depois constitui família. Depois constitui família. Lá na igreja, o jovem chega e vai casar, eu falo: melhor decisão é comigo mesmo, vamos fazer o curso de noivo agora, né, meu irmão? Vamos fazer agora. Mas como é que está o seu trabalho? Como é que está o seu salário? Como é que estão os seus projetos? E eu sento e trago uma direção. Então, é importante investir na sua formação e, ao mesmo tempo, orar pela sua esposa. É princípio de hombridade, é princípio de caráter, é princípio de Deus para a sua vida. Porque a palavra de Deus diz que se eu não cuido dos meus e da minha casa, eu sou pior do que o ímpio. Essa palavra é muito forte. Então seja na sua casa um líder, provedor, mas seja também alguém que conduz a sua família para a presença de Deus. Seja alguém que evangelize a sua família. Seja um instrumento de salvação, homem, dentro da sua casa. Não negligencie isso para a esposa. É função sua. Ser aquele que instrui para a salvação. Que leva propósito de Deus, propósito divino, de santidade para dentro da sua casa. Que seja exemplo para os seus filhos e para suas filhas. Isso é muito importante. Um líder, ele recebe a função de ser o cabeça, de liderar. E essa liderança é debaixo de uma estabilidade. Sabe, não seja aquele líder que hoje ele está de um jeito, outro dia, assim, ninguém sabe qual é a reação dele. Os filhos não sabem, a esposa não sabe. Tenha estabilidade, tenha firmeza. Sua palavra é sim, é sim. Pai, eu posso ir hoje? Exemplo, quem é pai? Eu posso ir? Não. A primeira palavra que vem é não. Eu tive que corrigir isso lá em casa. Tive que aprender também. Porque tudo que falar comigo é não. Miriam falou um dia: Reginaldo, tudo que você pensa, você percebeu que tudo que você fala é não? Depois você vai pensar e o seu não vira sim. Queridos, como essa palavra vai nos ensinando? E eu quero hoje trazer isso para você. Então, antes de falar o não ou o sim, busque em Deus. Ore. Você não precisa dar a resposta na hora. Mas quando a palavra sair da sua boca, ela seja uma palavra que traga firmeza. E sabe o que vai acontecer? Isso vai trazer confiança. Aqueles que vocês estão liderando vão aprender a confiar na sua palavra. Seja aquele que resista ao diabo. Seja aquele que luta contra o inimigo. Seja aquele que enfrente a batalha, enfrente Satanás de frente. Que guarde a sua casa contra as investidas do diabo. Esse é um líder verdadeiro. E para que isso aconteça, não ande sem cobertura. Não ande sem um discipulado. Tenha sobre a sua vida alguém que te aconselhe, alguém que te discipule, alguém que te oriente. Um líder não pode andar sozinho, não deve andar sozinho. Então,
aprenda isso. Aprenda isso do exercício da sua hombridade. Esse é o princípio que eu procuro ensinar para a minha casa. Seja um líder que expresse o caráter de Cristo em nome de Jesus. Amém, queridos? Rapidamente eu quero abençoar você e orar por você, para que você possa realmente fazer diferença na nossa sociedade, como o pastor Juliano já falou, e certamente o Tio Carlinhos já falou para você. Estamos carentes, queridos, de homens de verdade. As nossas cidades precisam, a nossa nação precisa. Não negligencie o chamado de Deus para a sua vida. Não negligencie. Invista tempo em discipular, em evangelizar outros homens. Seja exemplo lá no seu local de trabalho. Seja cabeça, seja líder, seja alguém que influencia na faculdade. Nós estamos, queridos, presta atenção, perdendo os nossos filhos para o diabo dentro das faculdades. Nossos filhos, nós cuidamos deles. Depois nós perdemos os nossos filhos. Pastor Humberto, eu converso com ele é muito preocupado com isso. Parece que nós investimos e deixamos os nossos filhos irem. E perdemos para o mundo. Invista tempo. Invista tempo. Porque não deixe a liderança da sua casa na mão das escolas. Não entregue os seus filhos para as escolas. A escola é alguém que vai te auxiliar na educação dos seus filhos. Você é o líder da sua casa e dos seus filhos. Traga os seus filhos para a igreja desde pequenininho. Não deixe em casa. Porque a palavra de Deus diz que quando eles crescerem, eles não vão se desviar do caminho. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu não sei se é o pastor Marcelo, o pastor Carlinhos que vai estar aqui orando. Pastor, quem for, por favor, suba aqui. Que o Espírito Santo possa pegar as palavras que foram lançadas aqui hoje. E essas palavras possam realmente cumprir o propósito. Habite ricamente no seu coração. E não fique aí inerte, parado, mas essa palavra possa dar com liberdade, é o próprio Espírito habitando em você, trazer transformação, mudança. Não sei se foi o pastor Juliano que disse, nós estamos com as igrejas cheias, que pessoas que ouvem pregações 2, 3 toda semana, que vêm aos cultos, mas não tem mudança de vida, não crescem. Passa anos e anos. Eu, como pastor, há mais de 20 anos, conheço e vejo pessoas que eu amo tanto, mas a mentalidade, as atitudes, em 20 anos, não mudaram. Em pequenos detalhes, que conhecem a palavra, mas essa palavra é como letra morta, que cita os versículos da Bíblia, você pede um endereço e na hora acha, mas que não prospera, escrava de situações, que são humilhadas, faltou referência na vida delas, faltou liderança, faltou um homem de verdade, faltou alguém que trouxesse direção, que aquela pessoa pudesse confiar. Meu irmão, que você seja essa pessoa na sua casa e na igreja. Primeiro que
essa palavra que habita em você ricamente, gera em você transformação de mentalidade. Aqui, ó, é aqui na mente que acontece a batalha. É aqui que você conquista. É aqui na mente. Muda os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas palavras que saem da sua boca. Aí você vai liderar. Aí você vai, através da sua mudança, conseguir mudar os da sua casa. Porque deixa eu te falar, alguém que não teve a liderança em casa, aqui na igreja não vai submeter. Essa palavra não vai conseguir entrar no coração dela. Vai ser uma pessoa abençoada, vai estar aqui presente e vai fazer muitas coisas. Vai fazer. E vai fazer. Eu lembro o dia que o Carlinho, eu estava servindo na igreja, e quando eu cheguei, eu sempre fui de fazer. Muita unção na igreja quando eu converti. E os irmãos caíam assim, era uma fileira de gente, e os irmãos iam caindo, e eu ia segurando. Nada contra segurar, nós precisamos também das pessoas que estão ali apoiando. O Carlinho não sabe disso, não lembra disso, eu acho. E eu corria para lá, e corria para cá. E ele chegou em mim, lá em Uberlândia, pôs a mão na minha cabeça e orou. E aquele dia, a palavra dele foi: aquieta o teu coração, porque Deus quer te usar de uma maneira diferente. É muito importante você carregar a cadeira, é muito importante você limpar o salão, é muito importante você estar à disposição. Mas deixa eu te falar, a essência é a transformação de mente, a renovação de mente, de atitude, de fé, que essa palavra pode gerar em nós. Essa é a essência. Não deixe de participar, de estar se oferecendo para o trabalho. Nós precisamos ser e fazer, mas nós precisamos ser alguém que faz a diferença através da palavra viva que habita em nós. E essa palavra as pessoas precisam ver e precisam ler, que ela nos transformou e que ela está escrita no nosso coração. Essa é a palavra que eu te abençoo. Amém. Deus te abençoe, viu, meu irmão? Aleluia. Glória a Deus por esse congresso, por você que se dispôs a estar aqui e receber na sua vida essa palavra viva em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amados, que tenhamos não só ouvidos para ouvir, olhos para ver, mas coração para receber tudo que foi ministrado nesses dias aqui. A palavra do Senhor, o desafio agora é: seja corajoso, seja homem de verdade. Coragem, coragem, coragem. Há uma sociedade que grita por referenciais. E eu quero desafiar você a sair do seu lugar, vir aqui na frente, para dizer ao Senhor: Deus, conta comigo. Fala isso para Jesus aqui, com essa decisão, não só com palavras, mas com uma decisão. Vem cá para frente, fala para o Senhor: Senhor, conta comigo. Conta comigo. Com quem que Jesus vai poder contar? Seara é grande, os trabalhadores são poucos. Com quem que Jesus vai poder contar? Ele está perguntando ainda hoje: quem que eu vou enviar? Quem que eu vou enviar? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele está perguntando ainda hoje. Fala para ele aí, olha. Fala para ele, sai do seu lugar, vem para cá. Fala para Jesus, fala para ele: conta comigo, Senhor, conta comigo nas suas limitações, nas suas problemáticas. Eu sei que você não é perfeito, eu sei que você tem limitações, eu sei que você não é um homem perfeito, mas diga para o Senhor: Deus, conta comigo, faça através de mim, faça na minha vida, faça, Senhor, oh meu Deus,
Teu milagre acontecer através da minha vida, na minha casa, Senhor, meu Deus, na vida dos meus pais, dos meus irmãos, da minha esposa, Senhor, dos meus filhos, meu Deus. Eu quero ser instrumento do Senhor para a transformação da minha casa, do meu local de trabalho, da onde eu estou colocado. Que eu seja um referencial de vida, de bênção e não de morte. Eu seja um legado de bênção e não de maldição, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quero chamar aqui à frente, olha, pastor Marcelo, pastor Paulo, que nos proporcionaram esse congresso de homens. E eu quero que você aí do seu lugar levante as suas mãos para nós abençoarmos esses homens nessa noite, para declararmos sobre eles mesmos, para que o Senhor os revista de toda sabedoria, coragem, unção, determinação, para que eles possam ter essa unção. Fica mais para o centro, Marcelo. Cadê o Paulo? Está aí? Já foi. Pastor Paulo já foi, está aí. Já foi. Vamos orar aqui agora, né, nesse momento. Levanta as suas mãos, onde você está. Vamos orar por esse homem, pastores que estão aí, o Reginaldo, Horácio, o Elton, o Zezinho. Suba aqui, vamos orar pelo Marcelo, para que Deus dê cada vez mais essa unção, sabedoria. Estenda isso sobre a vida do pastor Paulo. Em nome de Jesus, esse congresso de homens vai bombar, irmãos. Em nome de Jesus, você crê? Em nome de Jesus, eu creio que esse congresso hoje, esse final de semana, foi tremendo, foi maravilhoso, né? Mas nós vamos ficar perdendo para as mulheres, não. Vamos perder para as mulheres, não. Ela vai bombar, vai ser demais, em nome de Jesus, cada vez mais. Vamos orar, levante as suas mãos aqui para a vida do pastor Marcelo. Vamos orar pela vida dele. Senhor, que incumbência, que coisa tremenda. Estendemos essa oração também sobre a vida do pastor Paulo. Cadê o Juliano? Subiu, Juliano, vem cá. Fernando, vem cá. Não sei se o Fernando está aí também, né? Deus, tem mais pastores, subam aqui. Em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor, libera essa unção aqui, meu Pai. Em nome do Senhor, essa unção de coragem. Oh, meu Deus, para levantar homens dessa geração. Homens que vão, Senhor, resplandecer, meu Deus, como luzeiros nessa geração que está em trevas. Homens, Senhor, que vão resplandecer, meu Deus, no meio das trevas, Senhor, meu Deus, como luzeiros do Senhor. Dá sabedoria ao Marcelo, determinação, coragem. Oh, meu Deus, que ele seja cada vez mais ungido com essa sabedoria que vem do alto, a fim de, Senhor, oh meu Deus, ser um referencial para esses homens. Nós também, Senhor, abençoamos aqui agora cada um desses homens que veio nesse congresso. Pastores, vamos levantar agora as mãos sobre esses homens e declaramos aqui, Senhor, uma porção de vida, de cura, de graça. Nós não sabemos o que tem acontecido nas suas casas, nos seus trabalhos, mas declaramos aqui, Senhor, que eles saem daqui mais do que vencedores, em o nome do Senhor. Eles vão sair daqui, Senhor, para fazer diferença, em nome de Jesus. Serão maridos melhores, pais melhores, em nome do Senhor. Haverá uma unção de cura nas mãos deles, uma unção de transformação, que dos lábios deles, meu Deus, venha uma palavra que sara, uma palavra que sara, uma palavra que liberta, uma palavra que cura, uma palavra que transforma. Declaramos sobre esses homens, Senhor, uma unção sobrenatural do Teu Espírito, que o Senhor faça deles, meu Deus, vasos, ainda que de barro, ainda que tenham limitações, ainda que de barro, mas cheios do Espírito Santo. Se você recebe, aplauda o Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Oh! Aleluia! Ei! Oh! Ei! Aleluia! Valeu ou não valeu, irmãos? Quantos querem esse desafio aí de serem homens que vão transformar essa sociedade? Que bênção. Dá um abraço no seu irmão, fala para ele: ó, eu conto com você, hein? Próximo congresso nós vamos estar aqui multiplicado. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Maurício, pede aí para os homens para a gente jogar